Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que vão receber esse culto em casa, glória a Deus. Eu tenho a certeza que Deus vai abençoar vocês grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje, na Igreja da Graça de Taubaté. É a nossa reunião de quarta-feira, é o culto da Sagrada Família. Eu sempre digo uma coisa, é Sagrada Família por quê? Porque para nós família é sagrada. Nós entendemos que se está havendo alguma coisa ruim na sua casa, enfermidade, miséria, vício, existe uma obra maligna e isso tem que ser combatido com o poder de Deus. Agora, aonde está o poder de Deus? É isso que eu quero falar com você e quero passar isso para a nossa igreja aqui hoje. Irmãos, o poder de Deus, ele não é mágica, amém? Às vezes a gente vem do mundo, vamos dizer assim, com aquela imagem errada, né, do mágico, né, que vem com a varinha e fala as palavras mágicas e tudo se resolve. Não, não é assim. O poder de Deus é o Evangelho. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O Evangelho, a notícia de Jesus, a palavra de Jesus, ela contém o poder de Deus para a salvação. E essa palavra salvação, ela é uma bênção completa. É uma bênção completa. Se você pegar a língua original da Bíblia, a palavra grega que nós traduzimos para o português como salvação é a palavra sozo. Isso aqui eu já ouvi um missionário, você já deve ter ouvido o missionário falar isso várias vezes. A palavra sozo, irmão, nós traduzimos para o português como salvo. Só que ela tem lá no grego, na língua original, ela tem um sentido muito mais completo. Sozo é a pessoa que foi curada, que foi liberta. Amém? Então, um homem que está preso e ele sai da prisão, ele foi sozo, ele foi salvo. Nós dizemos que ele foi liberto. Quem está entendendo, diga amém. Um homem que estava na cama e ele ia morrer, e ele foi curado, ele foi sozo, ele foi curado, foi sarado, recebeu a salvação. Deus quer trazer salvação para a sua casa. E essa salvação vem através do conhecimento de Jesus pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Amém? Eu quero que você fique firme para ouvir a palavra. Deus vai falar com você e vai te dar vitória. Quem crê, diga glória a Deus. E nós estamos fazendo um estudo aqui esses dias do livro de Neemias. Abra sua Bíblia lá, por favor. Para nós aqui já é a 9ª semana, porque cada semana nós estamos pegando um capítulo e hoje nós chegamos no capítulo 9. Amém? Neemias capítulo 9. Cada semana a gente dá uma mensagem dentro de uns capítulos e nós temos orado para ver uma reconstrução na sua vida, uma reconstrução na sua família. Neemias foi o servo de Deus que foi a Israel e reconstruiu a cidade, reconstruiu os muros que estavam destruídos. E nós estamos nessa fé da reconstrução. Diga glória a Deus. Neemias capítulo 9. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. A Bíblia diz: e no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Olhem para mim, irmãos. A nossa mensagem está aqui. Se você ler o que está escrito a partir daqui, você vai ver talvez a maior oração da Bíblia. Eu já ouvi alguém dizer que a oração que vem depois é a maior oração que nós temos ela completa na Bíblia. E é uma oração muito grande, mas é uma oração até simples de entender. É uma oração de confissão de pecados. O povo se reuniu e eles começaram a fazer a confissão dos pecados, mas eles foram lembrando de coisas antigas. Eles foram confessando os pecados que o povo de Israel praticou desde que eles saíram do Egito e murmuraram contra Deus e o que foi acontecendo depois. Amém? Eu não vou tratar exatamente dessa oração, mas do conteúdo dela e da importância dela. Mas eu quero nesses 2 versículos que a gente leu, no versículo 1 e no versículo 2, trazer 4 ensinamentos importantes para você. Primeiro, no versículo 1 a Bíblia diz assim, ó: e no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel. Lê em voz alta. Primeira coisa, com o quê?
com jejum. Irmãos, eu falei no último culto sobre a importância do povo de Deus se juntar, se unir. Então não vou tocar nesse assunto. Mas a Bíblia diz que o povo se uniu de novo. Lembra disso, irmão? Tem luta que não é para você sozinho, tem luta que é para dois. Jesus disse, aquilo que dois ligarem na terra será feito no céu. Tem coisa que você não vai resolver você sozinho na sua casa. Você tem que vir para a igreja. Tem que ter alguém concordando com você. Amém? Mas não é a nossa mensagem de hoje. A Bíblia diz que o povo se reuniu e, em primeiro lugar, eles se reuniram com jejum. Todos se uniram e jejuaram. Irmão, o jejum é uma coisa muito importante. Agora, sobre o assunto do jejum, irmão, tem muita gente que tem dúvida. Pastor, como que se faz jejum? Deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, o que é um jejum? Jejum, falando de uma forma simples, jejum é abstinência. É quando você retira algo da sua vida, é quando você se priva, se abstém de algo. Se você falar amanhã, você levantar pela manhã e você disser assim, hoje eu vou fazer um jejum de palavras. Existe isso, pastor? Existe. Hoje eu vou falar apenas o necessário. Se alguém passar por mim e der bom dia, eu não vou ser mal educado, eu vou dar bom dia. Mas eu não vou sentar com ninguém para jogar conversa fora. Ao invés de jogar conversa fora com os outros, eu vou me fechar no meu quarto para orar. O que eu conversaria com alguém, eu vou falar com Deus. Isso é um jejum. Amém? Agora, o jejum que mais gera dúvida é o jejum que envolve a questão do alimento. E as pessoas perguntam, e aí, pastor, como que tem que fazer? Quanto tempo tem que fazer? O que pode comer? O que não pode comer? O que eu quero que você entenda é o seguinte, irmão. O jejum, como você vai fazer, tem a ver com um propósito que você faz com Deus. Lá no livro de Daniel, no capítulo 1, a Bíblia diz para nós que Daniel, ele e mais 3 amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, que a gente conhece mais pelos nomes que eles receberam lá, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que Daniel, junto com todos os outros jovens que estavam no, vou usar essa palavra, né, no programa de estágio do rei da Babilônia, todos teriam que comer da mesa do manjar, dos manjares da mesa do rei Nabucodonosor. A mesma comida que o rei comia, os jovens teriam que comer. Muitos que ali estavam, talvez tenham visto uma oportunidade de comer muito bem. Puxa, eu vou comer a comida de um rei. Mas Daniel olhou para aquela comida, ele e os 3 amigos, e eles viram ali que eles iriam se contaminar. Haviam alimentos ali que eles, como judeus, como jovens judeus, não poderiam comer. Aquele vinho alcoólico, aquela bebida forte, eles não podiam beber. Então a Bíblia fala exatamente assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Guarda essa palavra. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. E ele pediu. Se você ler depois, a princípio o chefe dos eunucos não quis deixar, mas depois ele aceitou, porque Daniel fez um pacto com ele. Daniel disse, vamos fazer o seguinte, faça um teste conosco por 10 dias. Deixe os outros jovens comer o que eles quiserem. E eu e os meus amigos vamos beber apenas água e vamos comer legumes. Se daqui 10 dias a gente tiver ruim, a gente come o que você quiser. Ao fim de 10 dias, Daniel e os 3 amigos estavam mais fortes, mais corados, melhores de aparência do que todos os outros. Amém? A Bíblia diz que então Daniel e os amigos dele passaram 3 anos comendo apenas legumes e bebendo água. Foi um propósito que ele fez. Aqui eu quero que você entenda o seguinte, o tempo, quem determinou foi Daniel. Porque se eu disser para você que Daniel foi vegetariano para o resto da vida, ele não foi. Quando você vai lá para o capítulo 12, Daniel capítulo 12, o Daniel ele vai falar o seguinte, que ele durante um período, durante 21 dias ele não comeu carne. Daniel capítulo 12, põe o versículo 1 para mim, por favor. Daniel capítulo 10, versículo de número 1, diz assim. Capítulo 10, versículo 2, para a gente já ir direto no assunto. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, versículo 3. Manjar desejável não comi,
nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3. Dá a entender esse texto aqui, que Daniel comia carne. Amém? Mas quando ele era jovem, por um período de pelo menos 3 anos, ele não comeu. Ele assentou no coração, lembra? Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu, ou seja, ele tomou uma decisão: não vou comer carne. Ele fez aquilo para Deus. Irmão, o jejum é um propósito que você faz com Deus. Você fala para Deus: Senhor, eu não vou comer carne, por exemplo, durante uma semana. É um jejum. Não vou comer nada que seja doce por 30 dias, 40 dias. Você fez com Deus, você fez um voto, cumpra o voto que você fez. Amém? E quando é um jejum total, pastor? Pode beber água? Depende. Se você falar para Deus: Senhor, eu não vou comer nada, mas vou beber água, apenas cumpra aquilo que você fez. O jejum total, que é quando você não come nada, eu entendo que para valer, o ideal é que você pulasse pelo menos uma refeição, mas isso é um entendimento meu. Amém, pessoal? Eu acho que se você não pula uma refeição, você não jejuou. O jejum total. Amém? O jejum parcial você fala: durante uma semana eu não vou comer carne. Você não come carne. Você pode comer arroz, feijão, mas você come carne. Quem entendeu, diga amém. Agora, o jejum total, para valer, no meu entendimento, você teria que pular pelo menos uma refeição. Tem uma história que o nosso pastor conta para nós, né? O pastor Jaime fala, que tinha um pastor da nossa igreja que dizia que jejuava todo dia. Vocês já ouviram o pastor Jaime contando isso? Chegou aos ouvidos do pastor que um pastor nosso jejuava todo dia. E ele chamou o pastor e falou: irmão, que história é essa? Você jejua todo dia, pastor. Mas como é que é esse jejum? Bom, pastor, eu acordo cedo e eu tomo café. Aí, pastor, eu termino o café, eu entro em jejum e eu jejuo até a hora do almoço. Aí quando chega na hora do almoço, eu bato um pratão de comida. Aí eu termino o almoço, eu entro em jejum de novo e jejuo até a hora do café da tarde. Aí quando chega na hora do café da tarde, eu tomo mais um café reforçado. Aí eu entro em jejum de novo e eu vou em jejum até a hora da janta. Assim é legal, né, irmão? Assim, todo mundo aqui está jejuando, é verdade ou não é, pessoal? Jejum, eu entendo que total, você levanta cedo e você não toma café. E aí você almoça. Quem entendeu, diga amém. Ou então você toma café e você fala: hoje eu não vou almoçar. A hora que eu estaria almoçando, eu vou me alimentar da palavra de Deus, vou orar. Amém? Agora não adianta você falar: bom Deus, então amanhã eu não vou tomar café. Aí você acorda aqui 5 para o meio-dia. Aí é fácil também, né? Você tem que pelo menos dedicar um tempo ali de consagração a Deus. Agora, para que a gente jejua, irmão? Qual é o objetivo do jejum? Mateus capítulo 9, verso 14. Olha que palavra importante para nós. Mateus 9, 14. Diz assim: chegaram ao pé dele, junto dele, de Jesus, os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus é a seguinte, e disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Aí ele diz: dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Que resposta linda de Jesus. O esposo aqui representa o próprio Senhor Jesus. Amém? Irmão, você sabe quando o esposo está presente. Como assim, pastor? Irmão, você sabe quando você está bem com Deus. Você não tem dificuldade de vir para a igreja. Você não tem dificuldade de orar. Para você abrir a Bíblia e ler é um prazer. Agora, irmão, você sabe também quando você não está tendo vontade de fazer nada disso. Irmão, todo mundo passa por isso. Eu já passei, todo mundo passa por períodos na vida em que quando você percebe, você está meio preguiçoso para orar. Se for para ficar o dia todo assistindo televisão, você fica, mas para ler a Bíblia você não tem vontade de ler. O que é isso? Isso é a carne prevalecendo. Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Em outras palavras, irmão, existe uma luta interna que todos nós passamos. Você que nasceu de novo, você tem agora o seu espírito, amém?
que renasceu, foi recriado, você é uma nova criatura, e no seu espírito você tem o desejo de servir a Deus. Mas você tem a carne, irmão, que não tem vontade de servir a Deus. A carne não quer orar, a carne não quer ler a Bíblia, a carne não quer vir para a igreja, a carne quer ficar em casa, dormindo, comendo. A carne quer sombra e água fresca. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E tem hora que a carne está prevalecendo, irmão. Você percebe que você fica um tempão, você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia. O esposo, Jesus, está longe de você. Sua festa está sem o noivo. Jesus disse que então é hora de jejuar. Eu estou preguiçoso para orar, a carne está vencendo, vou jejuar. Vou falar não. A carne vai falar, come, não, hoje eu não vou comer. A carne vai falar, vai lá, senta na frente da televisão, não, hoje eu vou ler a Bíblia. Esse é o jejum. Irmão, o jejum, ele te fortalece espiritualmente, te prepara para a batalha. Só para eu terminar esse assunto, lá em Mateus 17, tem aquele versículo tão famoso que vocês conhecem, que o Senhor Jesus diz que há castas de demônios que só saem com jejum. Como é que é, pastor? O jejum expulsa demônio? Não, o jejum não expulsa demônio. Mas o jejum te fortalece espiritualmente. E uma pessoa que está espiritualmente forte, ela tem mais capacidade para expulsar o demônio. Agora, eu posso dizer para você, com toda certeza, você pode jejuar o dia todo do lado de uma pessoa possessa de um demônio, o demônio não vai sair porque você está jejuando. Não vai. Você pode ficar um mês do lado da pessoa possessa de demônio, ele vai ficar ali. O que expulsa o demônio é a voz de autoridade em nome de Jesus. Você manda ele sair com poder, com fé em nome de Jesus, ele sai. O jejum te ajuda nisso. O jejum te dá essa força, essa robustez espiritual. Quantos entenderam, digam amém. Bom, primeira coisa, o povo se reuniu para jejuar. O que mais? Capítulo, voltando lá para onde nós estávamos, Neemias, capítulo, vamos lá onde a gente estava, Neemias, capítulo de número 9, versículo de número 1. No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum. O que mais? E com pano de saco e traziam terra sobre si. O que é isso, pastor? Isso aqui eu já preguei para vocês também. O pano de saco, ele era uma vestimenta grosseira. Era o tecido, vamos dizer assim, mais pobre que alguém poderia usar. E o povo de Israel usou muitas vezes esse tecido em ocasiões de humilhação. Quando uma pessoa queria mostrar humildade diante de Deus, no tempo da Bíblia, muitas vezes ela vestia panos de saco. Isso aconteceu muitas vezes. Um dos exemplos que eu gosto de dar é o exemplo da cidade de Nínive. Nínive era uma cidade pecadora. E Deus enviou para lá o profeta Jonas para avisar que aquela cidade ia ser destruída. Aí vocês conhecem a história, o Jonas não queria ir, foi parar na barriga do peixe, depois ele foi. Quando Jonas anunciou a condenação de Nínive, a Bíblia diz que todos os homens se humilharam diante de Deus. E o que eles vestiram? Vestiram o quê? Pano de saco. Todos eles se humilharam, jejuaram e vestiram pano de saco. Então, o vestir pano de saco, para nós, significa o quê? Ter uma atitude humilde. Irmão, se você se humilhar, a Bíblia diz que você vai ser exaltado. O Senhor Jesus diz que você vai ser exaltado. O nosso irmão, o apóstolo Pedro, escreveu, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6. Ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente, poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, eu gosto da tradução que diz, no tempo oportuno, no tempo certo, vos exalte. Irmão, se você se humilhar diante de Deus, logo, logo você vai ser exaltado. Agora, ensinaram para você, eu não estou dizendo que você aprendeu isso na igreja, você aprendeu no mundo. Ensinaram errado para você. Disseram para você que os humilhados serão... Você já ouviu isso? Olha para o irmão e fala assim, os humilhados não serão exaltados. Olha para o irmão e fala assim, os humilhados estão sendo humilhados porque são arrogantes. Olha para mim, o crente nunca é humilhado. O crente é humilde. Vocês estão entendendo a diferença? Humilhado é quando alguém pisa em você. Ninguém nunca vai pisar você se a mão de Deus estiver te exaltando. Quem é que pode pisar em mim ou pisar em você, irmão? Se Deus está te amparando, se Deus está te levantando, quem é que pode?
Mas a questão é, Deus nunca vai exaltar, Deus nunca vai amparar, Ele nunca vai levantar um arrogante. A Bíblia diz que Deus é inimigo do homem orgulhoso, do homem presunçoso, prepotente, que se acha melhor que os outros. O que é uma pessoa humilde, irmão? Humilde é uma pessoa que anda com roupa rasgada, sapato furado, pedindo dinheiro para os outros. Me empresta um trocado aí. É isso que é ser humilde? Olha para mim, irmão. Tem gente que não tem nada na vida, irmão. E me perdoa a forma que eu vou falar. É um poço de arrogância. Se você oferecer para ela ajuda, ela vai dizer para você, não preciso de ajuda. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou aqui porque eu quero. Eu costumo dizer, o arrogante é um homem que cai dentro de um poço. Você vai até ele para estender a mão, amigo, deixa eu te tirar. E ele vai dizer, não preciso da tua, eu estou aqui porque eu quero. Eu sei o que eu estou fazendo. Acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer com isso. O humilde, olha para mim. O humilde, ele é um homem que ele pode estar por cima. Se você chegar para ele e falar assim, eu tenho uma palavra para te dar, ele vai parar para ouvir. Ainda que ele não concorde com tudo, irmão. Mas ele vai ouvir. Amém? O filho humilde, o pai chega e fala, filho, deixa eu te dar um conselho. Ele pode até, irmão, depois entender que o conselho do pai não é certo em tudo. Pais e mães não acertam sempre. Pastores não acertam sempre. O pastor acerta sempre quando ele fala a palavra de Deus. Mas falando dele mesmo, ele pode errar. Mas a questão é, a pessoa humilde sempre vai ouvir. O pai chega e fala, filho, deixa eu te dar um conselho. Pois não, pai, pode falar, vou ouvir. Se for de Deus, eu vou orar, eu vou aceitar. Quem está entendendo, diga amém. Isso é ser humilde. O arrogante, ele é presunçoso, não quer ouvir ninguém. Se você quer ser exaltado, irmão, se humilhe. Se você se humilhar, Deus vai abençoar você. Lembra disso. Esteja sempre disposto a ouvir, a aprender, a crescer. Diga glória a Deus. Amém? Então, primeira coisa, o povo se reuniu, jejuaram diante de Deus e se humilharam, vestiram um pano de saco. Aí o versículo 2 vai dizer assim, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Gente, que conselho importante para nós. O que eu vou falar aqui é uma coisa que muita gente não concorda, mas você precisa entender. Existem tempos na sua vida em que você vai ter que se apartar. E quando eu falo se apartar, algumas vezes, irmão, é se apartar de pessoas. E vou dizer para você, irmão, a Bíblia diz que toda vara que está em Jesus, Jesus diz, toda vara que está em mim, o Pai limpa para que dê mais fruto. A árvore, das duas uma, o galho da árvore das duas uma, ou ele é cortado ou ele é podado. Amém? Quando ele é cortado, ele não serve para mais nada, ele vai virar lenha. Mais cedo ou mais tarde vai virar lenha. Quando ele é podado, o momento da poda é doloroso. A árvore não fala, pelo menos não a nossa língua. Mas se ela falasse, e você pudesse ouvi-la na hora da poda, ela ia dizer, ai, está doendo, estou machucada, estou feia, estou nua porque tiraram as minhas folhas. Amém? Só que daqui a pouco ela vai estar bonita, ela vai estar mais cheia, mais frondosa. Por quê? Porque através daquela limpeza, ela tem condição de dar mais fruto. De vez em quando Deus poda você. Ele faz uma limpeza na sua vida. E acredite, irmão, essa limpeza algumas vezes envolve pessoas. Você talvez já orou muitas vezes, Senhor, me livra do mal. E quando você ora, Senhor, me livra do mal, de vez em quando você vai perceber pessoas se afastando de você. E às vezes você fica até chateado. Talvez você não está entendendo que Deus está te dando um livramento. Irmão, preste atenção. Eu não estou falando para você, eu acabei de falar para você humildade. Amém? Não estou pregando arrogância. Ah, eu sou melhor que os outros, eu não me misturo com essa gentalha. Não é isso. Eu estou dizendo para você que você tem que ser uma pessoa criteriosa. O povo de Israel sabia. Para ir diante de Deus, nós não podemos levar os estranhos, os estrangeiros. Na congregação dos santos, só pode ter gente santa, separada. Amém? Vai ter tempo na sua vida em que talvez você vai ter que se afastar de alguém, irmão. Eu falei para os irmãos hoje aqui, eu lembro do meu pastor, do pastor Jaime contando, que quando ele se converteu, você já deve ter ouvido o testemunho dele várias vezes, e eu cito aqui porque eu fico muito feliz de contar o testemunho do meu pastor. Mas o pastor Jaime se envolveu com a bebida muito jovem, foi alcoólatra.
E quando ele estava na casa dos 20 e poucos anos dele, ele era possesso de demônio, a família destruída. E a mãe dele, num desespero, começou a ir para a igreja, para buscar pela vida dele. Um dia ele foi para a igreja e passou por um processo de libertação. Ele tinha demônio, caiu endemoniado, os obreiros oraram, depois o pastor orou, por fim ele foi liberto. E aí o que aconteceu? Quando ele se converteu, os amigos dele da vida antiga, ele conta que ele entendeu que ele precisava se afastar deles. Eu até achei muito lindo que uma vez eu ouvi o pastor Jaime falando dessa forma. Ele diz assim, tem gente que diz que quando ele estava no mundo ele só tinha amigos falsos. Ele falou, os meus amigos eram amigos verdadeiros. Mas mesmo eles sendo amigos de verdade, eles não tinham como me ajudar e eu não tinha condição de ajudá-los também. Ele até conta que quando ele foi encontrar os amigos, quando ele foi para a igreja, um amigo dele chegou e falou, não lembro qual que era o apelido dele, acho que era Tostão. O amigo chegou e falou, Tostão, fiquei sabendo que você é crente agora. E ele disse assim, crente não, porque crente, aquela frase que todo mundo sabe, frase genérica, todo crente decorou. Crente o quê? Crente até o diabo é. Você vê que isso aí já é de 40 anos atrás, muito mais. Crente até o diabo é. Eu sou o quê? Evangélico. Só que ele entendeu que ele não tinha mais nada para oferecer, ele não tinha ainda força para levar eles para a igreja. Não tinha sabedoria na palavra para evangelizar eles. Pelo contrário, ele entendeu que era mais fácil os amigos tirarem ele da igreja, ele voltar para a bebida, para o alcoolismo, do que levar eles para a igreja. Então o que ele fez? Por um tempo ele fez o quê? Se afastou. Foi para a igreja e foi se envolver com os irmãos da igreja. Tempo depois, quando ele já estava firme com Jesus, fazendo a obra, pastor, ele conseguiu ajudar muitos desses amigos. Ele até conta um testemunho, que ele estava pastoreando a igreja de Franca. Eu fico pensando, daqui de Taubaté para Franca já é longe. Se você sair daqui agora, você vai chegar lá quase de manhã cedo. Se você sair daqui para ir para Franca, agora nesse horário que a gente está aqui, no culto da agora já são mais de 8 e tanto da noite. Imagina do Rio de Janeiro para Franca, como é longe. E ele disse que um amigo saiu lá do Rio de Janeiro e foi até Franca para buscar ele. Irmão, hoje talvez você se afasta, para você poder se consagrar, para você poder se fortalecer. Amanhã você vai ter condição de ir atrás daquelas pessoas para ajudá-las. E amanhã talvez você nem vai atrás. Muitas vão te procurar pedindo ajuda, porque você vai ter algo para oferecer. Quem entendeu, diga glória a Deus. Talvez você está no tempo de se apartar, de se afastar de alguém. É uma amizade que não está fazendo bem, que só te dá conselho errado. Tem hora, irmão, que você tem que pedir a Deus para Deus te afastar dessas pessoas. Olha que versículo sério que eu vou mostrar para você. Salmo 144, verso 11. Salmo 144, verso 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Eles vão colocar ali para mim. Olha a oração que o salmista faz. Livra-me, tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Acredite você ou não, mas às vezes tem filhos estranhos até dentro da igreja. Pastor, a igreja parece que não cresce, não prospera, tem alguma coisa amarrando. Por incrível que pareça, às vezes tem filhos estranhos. O pastor está aqui no altar pregando e a pessoa está sentada do teu lado despregando o que o pastor está pregando. Mas não é bem assim não. É um filho estranho, irmão. Ele não aceita a doutrina do pai, e o pai não sou eu, misericórdia, é a doutrina de Deus. Ao invés de trazer almas, às vezes ele ainda está tentando tirar a gente, irmão. Chega uma hora, não duvida disso não, chega uma hora que o próprio Espírito Santo afasta essa pessoa. E sabe o que acontece, irmão? Normalmente, a obra cresce. Se você continuar lendo depois, o versículo 12, olha o que diz o versículo 12. Para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade. Para que nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. O filho estranho não deixa. Atrapalha os filhos, atrapalha as filhas, atrapalha o povo de Deus. Amém, irmão? Eu já vi isso acontecer, pessoal. Já contei para vocês que eu era obreiro. Olha para você ver que coisa séria. Um dia, irmãos, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu estava, irmãos, preparando um material de campanha que o meu pastor tinha pedido. Eu, sinceramente, não lembro se o pastor falou, Alex, prepara sal, azeite, era alguma coisa assim. E um cidadão chegou perto de mim, irmão, esse já era crente velho. E eu não conhecia bem ele, eu estava conhecendo a pessoa. Ele chegou perto de mim e disse assim,
Isso aqui, imagina que fosse isso aqui que está na minha mão, só para você entender. Ele pegou, jogou assim em cima do balcão, eu preparando aquilo para entregar para os irmãos, pegou, jogou e falou, isso aqui não vale nada. Eu olhei e falei, na humildade que eu tinha na época, né? Não falando que eu sou humilde, mas na minha simplicidade, melhor dizendo, eu fui falar, não, irmão, não é isso aqui que abençoa, o que abençoa é o poder de Deus, isso aqui é um ponto de contato. Ele falou, não, os pastores dão isso aqui, sabe para quê? Para tirar dinheiro do povo. Ele falou, irmão, dentro da igreja, um camarada de gravata veio falar isso para mim. Isso aqui é só para ficar prendendo pessoas na igreja. Você acredita, irmão, que essa palavra maligna quase entrou em mim? Eu fiquei mal uns dias lá, puxa vida, será que é verdade? Mas glória a Deus, irmão, que o Senhor me abençoou. Eu comecei a olhar a vida da pessoa que tinha falado para mim, e eu fui olhar a vida do meu pastor. Puxa, irmão, meu pastor era um homem que vivia para Jesus, vivia para a obra. Eu nunca vi tirar nada de ninguém. A vida dele era dedicada a servir a Jesus. E o outro que falou aquilo era um camarada todo cheio de malícia, de malandragem. Eu falei, não, foi rapidinho. Deus tirou aquilo do meu coração. Mas você percebeu? Dentro da igreja o camarada veio semear maldade no meu coração. Às vezes tem, irmão. A pessoa dentro da igreja vem semear maldade em você, malícia. Vem despregar aquilo que foi pregado. E se você não tomar cuidado, o filho estranho, ele consegue influenciar você. Aí você não vai ser o filho bem desenvolvido. Você não vai ser a filha bonita, como pedra de esquina lavrada. Você não vai ter a força que podia ter. O versículo 13, olha o 13, que forte, ó. Para que as nossas despensas se encham de todo provimento. Não tem palavra, você não consegue se encher do alimento de Deus. Depois você continua lendo, é muita mensagem, mas eu tenho que terminar o estudo de hoje. A quarta coisa, para nós terminarmos. Neemias 9, verso 2, vamos lá. A geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Irmão, aqui eu quero terminar a mensagem. Queridos irmãos, a confissão do pecado é uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, eu quero lembrar você que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Primeira epístola de João, capítulo 3, o versículo 6, o nosso irmão João diz assim, 1 de João 3,6, ele diz, qualquer que permanece nele, em Cristo, em Deus, amém? Quem aqui, pastor? Eu estou permanecendo em Deus. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o com. Irmão, no passado, eu, como creio que muitos aqui, já vivemos para o pecado. Eu vivia para o pecado. Hoje eu vivo para Deus. Eu vivo para Jesus. Diga amém. Mas eu não sou a prova de falha, como ninguém é. Nós somos passíveis de erro. Vocês entendem o que eu estou falando? Não é desculpa dizendo pode. Não, poder não pode. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, de vez em quando acontece. Eu já dei o exemplo aqui do acidente. O que é o acidente? O acidente não é uma coisa projetada. Você não sai de casa falando, eu vou bater o carro. Você sai de casa para fazer tudo certinho. E numa distração, às vezes você esbarra o carro, arranha. Você não queria fazer. Foi uma coisa que às vezes, irmão, a gente se distrai e quando vê, a gente está pensando coisas que não devia. Acaba falando uma coisa que não devia, a gente fica triste. Às vezes a gente duvida de Deus. Deus é tão bom, Deus está sempre cuidando da gente, mas de vez em quando bate uma dúvida no coração, é ou não é? Cadê Deus? Isso é pecado. E outras coisas mais. Bom, irmão, quem é de Deus não vive pecando. Mas o que acontece com um crente se em alguma, vamos dizer assim, em alguma situação ele vier a cair? O que o crente faz? O homem de Deus, a mulher de Deus faz quando ele peca. O que ele tem que fazer? 1 de João, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz, 1 João 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com... Primeiro sinal de que você está andando na luz, irmão. Você tem comunhão. Ah, pastor, eu tenho comunhão com Deus. Mas a Bíblia não está dizendo que é comunhão com Deus. É comunhão uns com os outros. Quando a pessoa não está bem com Deus, ela se afasta da igreja. Ela não quer ficar perto dos irmãos. Quando você está bem com Deus, você quer ficar perto de Deus, você quer ficar perto do povo de Deus também. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Você tem prazer de estar na casa de Deus. E ele disse, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em
O povo de Deus tem que viver em união. Mas tudo bem, não é o nosso assunto. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Então, o sangue de Jesus, ele pode nos purificar de todo pecado. Mas o que o crente não faz? Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O crente, irmão, quando ele erra, entenda bem, errar pode até acontecer de em algum momento ele errar. O que o crente não faz é esconder o pecado. Ele não varre a sujeira para debaixo do tapete. A Bíblia está dizendo, se dissermos que não temos pecado, eu fiz, mas eu falo que não fiz. A Bíblia está dizendo que eu estou enganando a mim mesmo e a verdade não está em mim. E a verdade é Jesus, irmão. Brinca com isso não. Quem é de Deus não vive no pecado, para o pecado, e também não consegue viver com o pecado. Se a verdade está em mim, então eu errei, eu vou me acertar. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, quem é de Deus, o que Ele faz? Ele se examina. 1 Coríntios 11, 31. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O crente não espera ser julgado. Ele julga a si próprio e ele admite, eu errei, ele confessa. Para quem você confessa o seu pecado? Em primeiro lugar, para Deus. Porque todo pecado que é cometido é contra Deus. Agora entenda bem, eu faço uma maldade com meu amigo Isaac. Eu faço algo contra ele. Aí eu chego para Deus, Senhor, eu pequei contra o Isaac, me perdoa. Está tudo resolvido? Não. Se eu pequei contra o Isaac, eu tenho que procurar o meu amigo Isaac e falar para ele, Isaac, preciso te falar a verdade. Eu fiz uma coisa com você. Talvez você nem saiba, talvez você nunca ia saber, mas eu preciso te falar. Quem é de Deus faz isso. Você não precisa sair por aí contando para todo mundo. Amém, irmão? Você não precisa vir aqui bater na porta do meu escritório para confessar pecado, não, irmão. Você se resolve com Deus e você se resolve com a pessoa com quem você tem que se resolver. Jesus disse que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de deixar a oferta no altar, você tem que procurar ele e se acertar com ele. Pastor, mas e se ele não quiser me perdoar? Deixou de ser problema seu. Olha o que a Bíblia fala, Marcos 11, 25. Jesus diz assim, e quando estiverdes orando, perdoai. Perdoe, se você tem alguma coisa contra alguém. Para que o vosso Pai que está no céu também perdoe vossas ofensas. Agora olha o 26, coisa séria. Diz assim, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu o quê? Irmão, você pediu perdão, a pessoa não te perdoou, o problema deixou de ser seu e passou a ser dela. Eu até falei aqui no culto das 3 horas da tarde, eu falei, lembra daquela brincadeira de criança da batata quente? Quem lembra? Você fica pegando um negócio e passando na mão, batata quente, quente. Irmão, você passou aquele negócio para a mão da pessoa, na brincadeira, o que a pessoa quer fazer? Ela quer soltar aquilo. Quem é de Deus, não fica, desculpa a palavra aqui, não fica com a batata quente, ele não quer se queimar. Jogaram para mim, eu errei contra você. Agora o problema passou a ser meu. Porque se eu não perdoar, quem está em pecado sou eu. Então eu não quero a batata quente. Na mesma hora eu perdoo. Não, está perdoado. Em nome, não quero saber o que aconteceu. Eu quero ficar bem com Deus. Quem errou, procura quem tem que procurar e peça perdão. E se alguém procurar você, meu irmão, perdoe. Para que o Pai perdoe você quando você precisar ser perdoado. Diga glória a Deus. Agora lembra, irmão, a verdade vai fazer você andar limpo. Provérbios 16, versículo 6 diz que a verdade, pela misericórdia, 16:6, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A misericórdia de Deus perdoa, mas a verdade tem que andar junto. Quem entendeu, diga glória a Deus. Provérbios 28, 13, aquele que encobre a sua transgressão, que esconde o seu pecado, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa o quê? Fale a verdade e depois esquece esse pecado, nunca mais volta para ele. Diga glória a Deus. Pastor, glória a Deus. Eu pedi perdão.
Eu confessei meu pecado, falei com Deus, falei com todo mundo. Mas pastor, parece que tem um peso em cima de mim. Tem um fardo que eu não consigo, pastor. Como é que eu faço? Como é que eu faço para me libertar desse fardo? 1 de João capítulo 2, meus irmãos. 1 de João capítulo 2. Versículo 1 de João capítulo 2. Versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Aí o que ele diz? Se alguém pecar, temos o que, irmão? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Irmão, lembra disso. Você não devia pecar, mas você pecou. Você tem um advogado, procura ele. Ele vai te representar diante do juiz. E o sangue dele já pagou a sua absolvição. O versículo 2 diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também os de todo mundo. Diga glória a Deus. Deixa eu ler um versículo lindo para vocês. Apocalipse 12:10. Olha que palavra maravilhosa. Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Por quê? Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus nos acusava de dia. Irmão, o acusador já foi derrotado. Como que ele foi derrotado, pastor? Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Você ama Deus, você dá testemunho da verdade, e pelo sangue do Cordeiro você é purificado. Se ainda assim vier aquele sentimento de culpa, pastor, mas eu tenho dentro de mim um sentimento de que eu não fui perdoado. O último versículo, eu creio que esse aqui vai matar qualquer dúvida que você possa ter no coração. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20. Irmãos, eu louvo a Deus até hoje. Eu lembro da primeira vez que eu li esse versículo e como esse versículo me ajudou. 1 de João 3:20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e sabe todas. Você não tem como voltar e mudar coisas que você fez. É verdade ou não é? Quem aqui, pastor, se eu pudesse voltar, eu faria algumas coisas diferentes. Eu faria. Quem aqui se pudesse? Glória a Deus. Mas não dá para voltar. Não dá para deixar de ter cometido erros que nós cometemos. Mas nós podemos agora olhar para Jesus e saber que ainda que haja um peso de culpa, que às vezes Deus até deixa um pouquinho, aquela dorzinha da culpa vai fazer você entender que aquilo é errado, você não vai querer fazer mais. Diga amém. Mas lembra, Deus é maior. A misericórdia de Deus é maior que tudo. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Eu quero fazer 2 orações. Eu quero que toda a igreja fique de pé. Aí onde você está mesmo, fica de pé. Coloca a mão no seu coração. Hoje é dia de você se libertar dessa culpa, irmão. Hoje é dia de você se libertar desse fardo, desse peso que você carrega. Em nome de Jesus. Coloque a mão no coração. Se tem alguma coisa errada na sua vida que você fez, você ouviu a palavra de Deus, confesse agora. O sangue de Jesus vai te limpar de todo o pecado. O sangue de Jesus vai tirar toda a culpa que você tem carregado. Em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agora esse sangue precioso nos limpando, nos lavando, nos purificando. Somos falhos, ó Deus, mas nós sabemos que se falarmos a verdade, iremos trazer a justiça do Senhor. E eu creio que agora o teu sangue vai limpar essa pessoa e vai tirar dela toda a culpa que ela tem carregado. Em nome de Jesus. É a hora, é o momento de receber o perdão, de ser lavado, ser purificado, ser perdoado. Em nome de Jesus. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, receba o perdão de Deus agora. A misericórdia de Deus agora. Em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Fale com Deus nesse momento. O sangue de Jesus te limpa de todo o pecado, te purifica. Seja purificado, seja lavado. Em nome de Jesus. Refletindo sobre a minha vida, e quanta coisa errada pratiquei. Foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações, e então chorei com lágrimas nos olhos, me desesperei. O fim da minha vida, o fim da minha vida, quase provoquei. Mas Jesus não deixou de perdoar, de perdoar. Me mostrou que os meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Mas Jesus não deixou, mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou que os meus Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Irmão, receba o perdão de Deus agora. Receba a misericórdia de Deus em nome de Jesus. O sangue dele para limpar todo o seu pecado. O sangue dele para tirar toda a sua culpa. Com a sua mão direita erguida ao céu, diga assim: Senhor, aonde eu caí, aonde eu errei, diga: eu creio que o teu sangue é suficientemente poderoso para me limpar, tirar toda a minha culpa. Diga: eu recebo o perdão dos meus pecados. Diga: eu sou lavado. Diga: sou purificado, sou perdoado. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Receba a paz. Apesar de você ser mau, eu creio que Deus perdoa você. Apesar dessa maldade que você carrega, eu creio que o sangue de Jesus te limpa, te purifica, tira essa maldade. Apesar daquilo que você já fez de errado, creia, o Senhor apaga o seu passado. Você se torna agora uma nova criatura. E creio que hoje tem bênção para a sua casa. Levante as mãos. Tem bênção de Deus chegando para a sua casa agora. Tem bênção de Deus chegando para a sua família, em nome de Jesus Cristo. A unção de Deus vai descer aqui, milagres irão acontecer em nome de Jesus. Eu levanto a minha voz como ministro de Deus, como ministro do Evangelho, e eu repreendo esse mal que está na sua vida, eu repreendo esse mal que está na sua família, eu repreendo esse mal que está na sua casa, e eu digo agora: saia, saia tudo que não presta. Aonde houver um espírito imundo, uma obra do diabo, eu ordeno agora que esse mal saia, que esse espírito de enfermidade, de miséria, de doença vá embora,
Que o espírito das brigas saia de você em nome de Jesus, e saia da sua família, e saia da sua casa. O vício das drogas, o vício da bebida, o vício do cigarro, da prostituição, da pornografia, vai saindo todo o mal. E agora você vai dizendo: na minha casa não. Fecha o olho, irmão, e ora em nome de Jesus. Ora com toda a sua fé. Diga: na minha casa não, na minha família não. Vai embora, sai todo o mal, sai toda obra maligna, sai todo demônio, em nome de Jesus. Eu dou a ordem a você, espírito imundo, bata em retirada, pegue tudo que você está fazendo contra a família desta pessoa. Você que prende essa família na idolatria, na feitiçaria, não importa, saia em nome de Jesus. Levante as mãos e receba a bênção de Deus agora. E receba o milagre, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Você é abençoado. Levante as mãos. Pode dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Pode adorar o Senhor. Ele não deixou de perdoar. Ele vai te dar nova vida. Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Hoje você é um bem-aventurado. Quem é um bem-aventurado? Diga: eu sou um bem-aventurado. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu creio. Oh, aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus. Te adoramos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Começa a dar glória a Deus. Começa a adorar o Senhor. Cante comigo: um bem-aventurado. Um bem-aventurado. Sei que hoje sou. A tristeza deu lugar. A tristeza deu. Há um grande amor. Há um grande alegria. Alegria agora vive em nas coisas santas. Nas coisas santas. Tenho prazer. Tenho prazer. Declare isso com toda a sua fé, com brilho nos meus. Hoje canto, toda a tristeza teve fim, toda a tristeza teve fim, porque Ele não deixou, de perdoar, me mostrou que os meus pecados levou sobre si, me mostrou que os meus pecados levou. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecado. Mas Ele não deixou, meu Deus, de perdoar. Me mostrou que os meus pecados, Ele disse: vinde a mim. 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 Levanta as mãos e diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, porque o Senhor me recebeu. Toda a igreja diga: glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Mais forte, mais forte. Diga: glória a Deus. Amém. Ó.